Olá, inventores e inventoras da história! O vídeo de hoje nós vamos discutir se, afinal, houve ou não houve um milagre brasileiro durante os anos da ditadura militar no Brasil. Tema bom, hein? Então fica ligado aí para saber os detalhes desse período importante da nossa história. Muito bem, rapaziada, muito bem. Então, a historiografia brasileira sobre a ditadura civil-militar fala que entre 1968 e 1973, o Brasil viveu um período de grande crescimento econômico. Esse período ficou conhecido como o milagre brasileiro, né? O nosso milagre econômico. De fato, entre 68 e 73, o crescimento médio do PIB brasileiro foi de cerca de 11,2%. Só no ano de 1973, para vocês terem uma ideia, o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, bateu a casa de 14% ao ano. Esse crescimento teria sido resultado de uma política de saneamento econômico realizado no início da ditadura militar no governo Castelo Branco entre os anos de 65 e 67. Apesar dessa política ter gerado uma recessão no primeiro momento, ela teria restaurado a credibilidade externa do Brasil e permitido então a adoção pelos governos subsequentes de uma política de subsídios, incentivo fiscal e ainda uma redução dos depósitos compulsórios nos bancos, o que teria dado às instituições financeiras uma maior possibilidade aí de fazer uso do dinheiro que recebia. Além disso, é preciso destacar que em 67 houve no Brasil uma expansão de um crédito subsidiado para a agricultura. Isso garantiu o crescimento da produção agrária no Brasil e também marca o momento em que a soja aparece como um importante item da pauta de exportações do Brasil. Ao mesmo tempo, a importância do café, até então o nosso principal produto de exportação, acabou diminuindo, apesar do volume basicamente ter se mantido. A gente também precisa destacar nesse período a intensa mecanização no campo brasileiro, ou seja, a introdução de máquinas, um processo, uma verdadeira revolução aí na agricultura brasileira, estabelecendo, de certa forma, um agrobusiness mais moderno no Brasil. Isso também acabou alavancando a produção industrial justamente das máquinas agrícolas e também de caminhões. Além disso, o governo federal adotou naquele momento uma política de mini desvalorização cambial. A intenção dessa política era evitar grandes flutuações do câmbio, ou seja, de que a moeda brasileira não se desvalorizasse em relação ao dólar e às moedas estrangeiras de uma maneira muito rápida, garantindo assim a possibilidade de um melhor planejamento das exportações, que passaram a ser, claro, o foco da nossa economia naquele momento. O crescimento observado no Brasil nesse momento tem a ver com o crescimento da produção de bens de consumo, que naquele momento passou a ser protegida por uma baixa da tarifa de importações de maquinário e produtos eventualmente usados na produção. Também crescia a indústria de bens de consumo duráveis, em especial a indústria automobilística. Se beneficiava essa indústria, principalmente da ampliação do crédito ao consumidor. Uma mudança que, claro, agradava principalmente à classe média, que passou a poder comprar a prazo no crediário, com longas prestações, conseguindo assim adquirir bens de maior valor. Também se destacou nesse momento do chamado milagre brasileiro um forte crescimento no setor da construção civil. De certa maneira, é nesse momento que nós temos o fortalecimento das grandes empreiteiras no Brasil, das grandes construtoras, algumas das quais se tornaram muito famosas recentemente por estarem envolvidas em escândalos de corrupção.
Vale a gente lembrar aqui que os escândalos de corrupção na época da ditadura não podiam ser investigados e muito menos denunciados, né? Não significa que eles não tenham existido, como as pesquisas mais recentes já são capazes de comprovar. Bom, esse crescimento na construção civil está associado a uma grande alocação de recursos focados no sistema financeiro habitacional, né, que garantia ali o financiamento da construção de casas e apartamentos. Além disso, temos que destacar as grandes obras de infraestrutura desse período. A exemplo aqui, a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Esse grande crescimento na construção civil acabou alavancando também o crescimento da indústria de cimento e de materiais de construção, por exemplo, né? Temos aqui então um processo, né, de crescimento baseado, né, nesses investimentos e, claro, né, nesse aumento aí, nessa elevação da capacidade de consumo através de um endividamento. Agora nós temos que tomar um certo cuidado. Muitas vezes as pessoas usam o milagre econômico para justificar o regime autoritário e ditatorial. Temos que cuidar por alguns motivos. Primeiro, a política econômica do regime militar não era controlada necessariamente pelos militares. Delfim Neto, o grande mago do milagre e que foi ministro durante alguns governos na ditadura, era um civil, assim como Roberto Campos, outro nome por trás da política econômica do período militar brasileiro. Também vale a gente lembrar que nada indica que um mesmo crescimento não poderia ter sido observado em um regime não autoritário. Muito pelo contrário, a gente tem que lembrar que, apesar do crescimento econômico inerente ao regime, o milagre durou pouco e logo virou uma maldição. A gente precisa ter em mente que o crescimento econômico desse período se sustentava na grande oferta de crédito internacional naquele contexto, né? Esse crédito, entretanto, gerou uma condição de endividamento do país. E esse endividamento é o que vai também nos colocar aí na tal da maldição que eu falei no bloco anterior. O Brasil acabou se tornando refém de uma extensa, de uma gigantesca dívida externa. Nosso crescimento, portanto, não era sustentável, né? Ele nos endividou. O Brasil, para vocês terem uma ideia, em 1964 tinha uma dívida externa de cerca de 3,9 bilhões de dólares. Em 1973, o ano, né, do auge e também da queda do milagre, essa dívida alcançava cerca de 12,6 bilhões de dólares. No ano seguinte, em 74, já estava na casa dos 17 bilhões de dólares. Vale lembrar, né, que isso está muito associado à crise internacional do petróleo e ao fim desse crédito internacional do qual o Brasil estava se beneficiando até então. O resultado disso, né, foi uma disparada do preço do dólar, o que fez com que as dívidas do governo e até mesmo de empresas também se multiplicassem, além do que nós vamos ter uma inflação, né, descontrolada a partir deste momento. Então temos crescimento da dívida e inflação como consequências diretas, né, do tal milagre econômico. Vale a gente lembrar uma outra questão que é extremamente importante e mostra que o santo do milagre nem sempre era tão bondoso assim. A ditadura operava dentro de uma seguinte lógica: fazer o bolo crescer para depois dividir. O problema é que no Brasil o bolo cresce, mas nunca é dividido com os mais pobres. O poder aquisitivo da população decaiu significativamente entre 64 e 74, ou seja, dentro de todo o período aí do tal milagre econômico. As classes pobres, que são a maioria do nosso país, não se beneficiaram em nada com o tal milagre. Muito pelo contrário, o milagre acabou aprofundando as desigualdades sociais. O autoritarismo do governo criava um ambiente que não era propício a qualquer tipo de negociação salarial. O resultado é que o salário mínimo não cresceu nesse período e houve uma forte concentração de renda, ou seja, um aumento da desigualdade.
Os trabalhadores agora precisavam trabalhar muito mais para receber algo que fosse equivalente ao que eles recebiam pouco antes do tal milagre econômico. Vale a gente lembrar aqui que além do aumento do fosso social, da pressão, o arroxo salarial, com o trabalhador ganhando cada vez menos, ou pelo menos com o seu dinheiro valendo cada vez menos, nós tivemos uma circunstancial diminuição dos investimentos em setores que poderíamos considerar básicos para o desenvolvimento de qualquer país. Durante os anos do tal milagre brasileiro, os investimentos em saúde e educação murcharam. Para a gente ter uma ideia, em saúde, os investimentos caíram de 4,3% do PIB brasileiro para cerca de 0,99% apenas do PIB. Enquanto isso, no setor educação, os investimentos do governo caíram, na época da ditadura, de 10,6% para 4,3% apenas do PIB. Ou seja, o milagre econômico, elemento que tornou o governo militar extremamente popular e que muitos usam até para dar aquela justificada, aquela passada de pano, assim, não foi tão milagroso assim quando nós olhamos ele de perto, Então, gente, vamos ficar ligado aí com as informações que muitas vezes a gente encontra de maneira não crítica nos livros didáticos, ok? Bom, esse era o meu recado de hoje aqui para vocês, Eu espero encontrá-los novamente aqui na semana que vem, nos meus vídeos e nos vídeos do professor Alan. Valeu? Um abração para vocês e até a próxima!